Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que vocês estejam bem. Eu resolvi gravar essa aula aqui dessa maneira, porque é uma aula bem tranquila, uma aula bem light. Então, essa semana tá super de boa. Então, eu vou fazer dessa forma para vocês, que não tem cálculo, não tem que ficar fazendo contas. Então, é só explicação. Acho que é mais interessante vocês virem meu rosto do que ficarem vendo as minhas mãos, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui a correção da semana. Vamos lá. Aqui, a gente tem as atividades, tá? Que eu vou ler e explicar para vocês. Então, a primeira atividade são apenas 4 exercícios. Tá super fácil, não tem segredo nenhum, tá? Primeira atividade falou o seguinte: 2 planos interceptam um cilindro circular de altura h, determinando 2 seções desse cilindro. Esses planos são paralelos aos planos das bases desse cilindro, sendo que cada um deles está a uma distância h/3 de uma de suas bases. Então, eu fiz um desenhinho aqui, tá? Ótimo, né? Só que não. Eu desenhei o cilindro e desenhei as 2 seções, que o certo seria desenhar em formato de plano, né? Em formato, assim, de um retângulo, uma folha de papel cortando mesmo, mas aí fica péssimo, então eu desenhei só uma reta cortando, mas não é uma reta, é um plano, né, que teria que ser cortado, e é paralelo, então tá, não pode ser assim, né, tem que ser paralelo, então é uma com a outra, paralelinho, tá, eles não se encontram. Então, o que acontece? A figura que formou a seção obtida, ela é sempre, gente, eu expliquei na aula passada, a seção de um cilindro ou de um prisma vai ser sempre congruente à base. Então, se for um círculo a base, porque é um cilindro, a base é um círculo. Então, a seção vai ser um círculo, tá? Qualquer seção, independente de qualquer lugar que eu fizesse a seção. Então, as 2 seções obtidas são, letra A, 2 círculos congruentes às suas bases. Por que é congruente? Porque tem a mesma medida. A medida do raio é a mesma, a medida do diâmetro é a mesma, o comprimento, né, que é a volta que dá no círculo, é a mesma. Por que não são as outras alternativas? A B, 2 regiões poligonais. Eu até circulei para chamar a atenção. Porque polígono, círculo não é polígono. Polígono tem que ter lados, e círculo não tem lados, círculo é curva. Então, círculo não é polígono, tá? Depois falou 2 círculos congruentes, cujas áreas são 1/3 da área de uma de suas bases. Não, a área vai ser 1/3, a área vai diminuir. Não, a área é a mesma de cima e de baixo. É a mesma de todas. Por quê? Porque são congruentes. 2 círculos congruentes, cujos perímetros são 1/3. Perímetro é o lado, a soma de todos os lados. No caso é o quê? O contorno, né? O perímetro vai ser menor? Não, o perímetro de todos os 4 círculos que a gente tem aí são iguais, tá? 2 regiões poligonais congruentes? Não é polígono, não precisa nem continuar a ler, tá? Depois, continuando aqui, a gente tem número 2. 2 planos interceptam um prisma. Aí não falou se é prisma triangular, quadrangular, pentagonal, hexagonal, octogonal. Um prisma qualquer, de altura h, determinando 2 seções desse prisma. Esses planos são paralelos aos planos das bases desse prisma. É muito interessante a gente dar aula olhando no computador. Sendo que cada um deles está a uma distância h/3 de uma de suas bases. Então, a mesma coisa do exercício anterior, só que mudou. Que lá no 1 era cilindro, e o título que é o quê? Prisma. Lá a gente sabia que o cilindro é círculo, a base. Aqui o prisma é o quê? Triangular, quadrangular, pentagonal, hexagonal? Não sei. Então, eu não sei que figura que vai formar. Então, vamos lá para a letra A. 2 círculos, vai formar 2 círculos a seção? Não, círculo forma na onde? No cilindro, então não é A.
Letra B, duas regiões poligonais congruentes às suas bases? Sim, porque são dois polígonos congruentes às bases. Que polígono que é? É triângulo? É quadrado? É retângulo? É hexágono? É pentágono? Não sei. Uma região poligonal, um polígono, tá? E a letra C, D, E, vem falando de 1/3 da área, 1/3 do perímetro. Nada disso, gente. Não diminui nem aumenta a área na seção. Ela só permanece a mesma, porque ela vai como se cortar, certo? E o círculo ou o prisma, o polígono que for ali, vai continuar o mesmo, tá? Número 3. A figura a seguir é um prisma reto. Esse prisma foi interceptado por um plano paralelo aos planos de suas bases. Então, como se fosse a sua faca assim nele, certo? A seção resultante é representada por esse prisma é o quê? Um prisma hexagonal, que a base dele é um hexágono. Então, a base é hexagonal. Eu coloquei um post-it aí com o seguinte lembrete. A seção de um prisma reto, sendo o plano paralelo às bases, é sempre o polígono congruente à base do prisma. Então, se a base é um hexágono, a seção é um hexágono. Não tem segredo. É porque quando tem conta eu acho mais interessante. Agora ficar lendo. O último. Um cilindro circular e um prisma de base quadrada são interceptados por um plano paralelo às suas bases, determinando em cada um desses sólidos uma seção. Então, cortou o cilindro e o prisma. As seções obtidas desse cilindro e desse prisma são, respectivamente... Então, vamos lá. Um círculo. Sim. É um círculo. Cuja medida do raio é menor? Não. O raio é o mesmo. Então, pulo para B. Um círculo? Sim. Cuja medida do raio é menor? Não. Pulo para o próximo. Um círculo? Sim. Cuja medida do raio é maior? Não, gente. O raio é a mesma coisa. O círculo de cima, o círculo da seção são as mesmas medidas. São congruentes. Letra D. Um círculo cuja medida do raio é igual à medida do raio da base, ok. E um quadrado cuja medida do lado é menor. Não, gente. O quadrado também é o quê? Congruente ao quadrado da base. Então, a letra E, um círculo cuja medida do raio é igual à medida da base, e um quadrado cuja medida do lado é igual também à medida da base. Não tem segredo, não tem conta, não tem nada. Só marcar xizinho aí, mamão com açúcar, melzinho e chupeta. Tá, pessoal? Bom, essa correção fechou aqui. Muito fácil, muito simples. Não tem segredo. E eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Até a próxima aula, que também vai ser super tranquila. E um beijo. Tchau, tchau.